Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal AG Análise Gráfica. E aqui você vai aprender a operar o gráfico utilizando o Price Action. Regiões de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle. E o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, vamos analisar o gráfico. Segundinha de crescimento do mercado, né? Porque o gráfico não está fazendo movimentos tão bonitos, né? Então, crescimento que eu digo é o seguinte, nem aqui agora, eu vou trabalhar comprado, porque você vai aprender dentro da dificuldade a operar mesmo em gráficos difíceis. Coisa que é tirado de você quando você às vezes segue determinados traders no mercado, que eles falam assim, olha, tá ruim o gráfico, não opera. Eles tiram a sua oportunidade de você crescer, né, como trader em momentos difíceis, né? Então, primeira entrada de compra no Euro JPY, mais 17 segundos para o fechamento da operação. Pagando 83%, estamos tomando um loss. E olha só, nós vamos trabalhar vendido aqui, sabe por quê, pessoal? Porque ele já está iniciando uma tendência de queda a partir dali. Tá? Então precisamos agora, ele não vai subir, né? Como ele estava fazendo, ele vai descer. Né? Para isso serve o estudo do loss, né? Em momentos difíceis, quando você toma um loss, você congela a tua tela, vai lá estudar depois, fica estudando o porquê, o que você faria, né? Se você tivesse uma outra chance naquele cenário, como você faria? Seria como fazer diferente, né? Em recuperação da perda bem sucedida, tá? Então aqui tá tudo certo já, né? O Euro JPY só deu para extrair isso, né? Esse empate e a gente segue o jogo. Tá? Vamos para o Euro USD agora. Movimentação muito interessante essa, hein? Que tá rolando aqui, ó. Bom, eu vou trabalhar vendido porque aqui ele precisa, antes de continuar subindo, ele precisa corrigir, pessoal. Mais 20 segundos para o fechamento da operação, está pagando 83%. Entrada perfeita. Essa entrada aqui eu considero a 10 de 10 até agora, tá? É a melhor de todas, ou seja, a entrada dos campeões, né? Por quê? Nós chegamos aqui, identificamos que o gráfico estava subindo, mas aqui teria uma correção, pelo menos. Vamos continuar, falta mais uma entrada para bater a meta. GBP-USD. Vamos lá. Deixa eu só tirar uma dúvida. Tem chão ainda. Tem chão. Tem chão, tem chão, tem chão. Parece que aqui está havendo um desequilíbrio do gráfico, né?
Então, estamos agora no GBP-USD já prontos para fazer a nossa vitória aqui, né, para bater a meta na segunda-feira. Realmente houve um desequilíbrio, viu, pessoal? Houve um desequilíbrio ali que impediu aquela tendência de alta dela prosseguir. Tá? Então, eu preciso trabalhar vendido a partir daqui, porque eu tenho uma confirmação de agressão vendedora aqui. Tá? Mesmo com essa negação gigante aqui, ó, você está vendo, né? Tem alta volatilidade no mercado, tá vendo? Então, assim, você precisa ignorar isso, esquecer, né? Que existem momentos, por exemplo, que tem reversão, mas também tem continuidade. Tá? Então você precisa operar mesmo dentro da volatilidade, continuando aquele movimento que está fazendo mais agressão. Tá? Tá aí, ó. Tá aí a dificuldade de muitas pessoas, né? De não entender a força da agressão em determinados momentos. Lá, mesmo uma vitória complicada, né? Não ficou tão bonito. Essa aqui é 3 de 10, tá? Essa aqui. 3 de 10. Essa entrada, porque não ficou tão bonito esse candle, né? Mas a direção foi correta. Tá bom? Então, começamos levando um susto aqui, né? No EuroJPY. Vamos para as explicações. Bom, o que eu interpretei aqui, nesse momento do gráfico? Eu quero que você entenda o porquê do loss, tá? Vou ativar o point of fix aqui, ó. Vou explicar aqui para você, ó. Dentro desse momento do gráfico, eu estava vendo uma LTA em curso, tá vendo? LTA, ou seja, uma linha de tendência de alta. Então, qual foi a minha interpretação aqui? Eu interpretei uma falha de penetração de estrutura imediata aqui. Tá? Então, falha de penetração. Falha de penetração. Então, dentro dos movimentos do gráfico, olha só, ele vai e alcança, vai e alcança, vai e alcança, vai e alcança. Aqui ele falhou. Tá? Primeiro teve uma grande rejeição nesse candle, depois esse outro aqui, ó, também falhou. Então, o que eu interpretei? Né? Aqui com essas falhas inferiores. Porque olha o tamanho desse volume. Ou seja, o gráfico vai continuar esse canal de alta. Entendeu? Então eu achava que ele ia subir, mas ele me mostrou totalmente ao contrário. Ele mudou o comportamento dele a partir daí para fazer o quê? Para quebrar a estrutura. Entendeu por que foi a causa do loss? Quebra de estrutura. Então você precisa compreender que às vezes o gráfico ele vai deixar de fazer o que ele vem fazendo para poder, bem naquele momento que você vai entrar, ele vai mudar o comportamento. E aí ele vai fazer isso por quê? Porque ele tem o ensejo de quebrar a estrutura. Entendeu? Então, mesmo deixando um gatilho de continuidade aqui, ele foi lá e quebrou a estrutura. Tá vendo? Olha o tamanho desse volume. Poderia até interpretar como uma absorção de movimentos também. Né? Mas o que ele não conseguiu fazer aqui, ele conseguiu fazer aqui depois. Entendeu a lógica? Então, por isso, nós entramos vendidos a partir daqui. Por quê? O movimento agressor dominante foi os vendedores, por causa da mudança de comportamento repentina, bem no momento da gente entrar aqui. Tá? Bom, agora aqui. Né? Então aqui é a recuperação de perda, já direcionando o gráfico para quebrar a estrutura. Né? E aqui, ó, uma venda. Por que eu apliquei uma venda aqui? Eu tenho resistência aqui, eu tenho suporte aqui, e eu tenho resistência aqui.
Tá vendo? Então, nesse momento do gráfico, eu aproveitei o contexto da resistência, do suporte e da resistência que estava quase invisível aqui, né? Então, por isso, apliquei essa venda dentro do contexto gráfico. Nem que for uma correção, né? É plausível. E aqui, por que dessa venda? Porque houve uma perda de dominância dos compradores naquele momento. Tá? Vamos aqui explicar da melhor maneira possível para vocês entenderem. Ó. Repare, tem o LTA aqui embaixo, tá vendo? LTA, eu tenho uma tendência de alta aqui, eu tenho uma correção aqui acontecendo e eu tenho uma falha dos compradores. Ao invés de uma ignição, eu tenho uma falha dos compradores. Ou seja, falha dos compradores. Ou seja, quando aparece esse candle vermelho aqui, não é ignição, é uma falha realmente. Tá? Então eu trabalho vendido, acreditando no desequilíbrio que foi causado nessa região. Por mais que tenha mais um candle pelo menos, a entrada foi correta, sabendo que o gráfico teria que subir. Tá? Então essa falha é o seguinte, ela abriu exposição, o movimento estava fazendo mais agressão, fazer mais um candle. Simples assim. Tá? E o jogo segue normal, tá vendo? Ó? Você viu que naquele momento ali, nesse momento aqui anterior, ó, eu peguei a correção e ele continuou, certo? Aqui ele brigou, falhou. E aí perdeu a briga por um instante para quem fez mais agressão, ou seja, os vendedores. Mas depois ele retomou de novo. Ó. Você consegue entender? Então é por isso que a galera toma loss. Que não consegue interpretar os padrões que vão aparecendo. Não é só analisar macro, não, tá? Tem que interpretar os padrões, a região que você está, o momento que o gráfico está, entender o que ele está fazendo, o que ele pode fazer e assim por diante. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like especial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Tem um link aí do Instagram agora, tá? No nosso canal aí, em links, né? Tem também link de doação para você ajudar o canal, caso você queira, tá certo? E analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto, até o próximo vídeo. Até mais.